Boa noite. Voltando a gravar esse vídeo, porque o primeiro sumiu. Eu também tinha gravado um outro dia também que sumiu. Aquele infelizmente eu perdi. Eu não deixo gravado em lugar nenhum. E esse vídeo desapareceu num vídeo fantástico. Não, se Deus assim o permitiu, louvado seja o Senhor. Né? E aí eu faço uma volta. Quem quiser ter os vídeos todos antigos que tem aí para ver, tem muita coisa boa. Para quem quer caminhar no espírito, quem quer conhecer um pouquinho mais de alguns fatos interessantes, tem testemunhos, tem muita coisa. Então, nós vamos aqui voltar, falar, comentar de novo esse, essa parte do Apocalipse, que é o capítulo 16, versículo 17, que é a sétima taça. Se você perceber, como a gente falou, todas elas são castigos feitos para aqueles que estão praticando o mal. E quem está trazendo o castigo é exatamente o pecado. E você vê que a maioria deles, as pessoas amaldiçoam a Deus. Então, está tendo o seu a volta das suas práticas está sendo, como é que eu vou dizer, estão recebendo aquilo que plantaram. Tem uma velhíssima didática que se falava sempre na Bíblia, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Quem planta vento, colhe o furacão, né? Não dá para você plantar uvas e sair jabuticaba, né? E assim vai. Então a sétima taça, vamos falar sobre ela agora. Vamos ler devagar e a gente vai comentando aquilo que é o mais importante, né? Passou o sétimo anjo e derramou a sua taça pelos ares. Ou seja, é uma coisa. Quando ele vai falar pelos ares, ele está falando que é para toda a criação. Não tem como você falar assim, não é aqui ou é ali, não. É para tudo. Ou seja, é uma coisa que vai afetar, né, toda a criação. E saiu do templo uma voz do trono, quer dizer, a voz do próprio Deus. O que Deus falou? Está pronto. E o que significa isso? Isso quer dizer que todo o plano de Deus está pronto. Tudo ele foi feito, tudo ele foi realizado, né? E agora é o toque final, né? Com, esse, com, esse, com essa ação do anjo que espalhou pelos ares essa taça, o conteúdo desta taça. Mas o que era o conteúdo desta taça? Esse é o problema, né? Vamos lá. Houve então relâmpagos, vozes, trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na terra. Ponto. Aqui, dá para a coisa ficar bem complicada. Ou seja, o que é essa última taça? Essa última taça é aquilo que nós chamamos de 3 dias de trevas, né? O que vai acontecer nesses 3 dias de trevas? Relâmpagos. Ah, mas relâmpago tem toda hora. Será que vão ser relâmpagos normais? Eu acho que não. Semana passada, eu vi curiosamente que aqui no Rio, né, caiu um relâmpago muito forte. E aqui no meu bairro, ficou tudo branco. Né? Tremeu tudo. Né? Abalou certas coisas por aqui, certamente. Mas eu reparei também que algumas fotos de outros locais no mundo que eu recebo, que
eu recebo em diversos canais, que houve relâmpagos de grandes proporções. Os relâmpagos eram muito maiores que um prédio, de largura, prédios grandes. As descargas elétricas ali foram fantásticas. Deus já tinha me falado que as descargas elétricas iam ser fantásticas. E os para-raios, essas estruturas que a gente tem hoje, esquece, não dá para nada. Porque a intensidade das coisas que vão acontecer de agora em diante, elas só vão aumentar, né? Ah, porque foi aqui no Rio de Janeiro, porque é tropical, sei aqui, mas os outros lugares não são tropicais, nem na parte sul, na parte norte. O clima é mais frio. Então a coisa era um pouco interessante, muito interessante. Então, esses relâmpagos de grandes proporções. Vozes. Vozes, isso me lembrou vários comentários, várias informações de vários santos, ou Nossa Senhora falando sobre o dia, esses 3 dias de trevas, que nós escuta. O que ela manda? Ficar dentro de casa, fechar as portas, fechar as janelas. Janelas, porque não é permitido ver a ira de Deus. Né? Não é permitido. Então, as janelas têm que ser cobertas. Não é para ver o que está acontecendo lá de fora. Ok? Você tem que ter, dentro da tua casa, velas bentas. Tem que ter o crucifixo bento, óbvio. Sacramentais, certamente, né? A Bíblia, a Bíblia, lógico. Como é que você acha que você vai ficar rezando 3 dias sem parar? Como os antigos rezavam, salmos, leituras bíblicas, né? Rezando o terço e por aí vai, né? Vigília de oração o tempo inteiro, pedindo a misericórdia de Deus. E eu também vou falar uma outra coisa que talvez ninguém tenha falado. Sobre o beiral da sua porta, né? Como é que eu vou falar isso? A estrutura da sua porta, eu faria isso, tá? Pega óleo bento e faz o sinal da cruz. Ninguém falou disso, mas era o sinal. O sinal, foi assim que Deus protegeu lá no Egito, lembra? Que os anjos passaram, tiraram a vida de todos os primogênitos, só não tirou daquelas casas onde havia um sinal. Se você pesquisar até esse sinal, é um sinal da cruz. Pesquisar no Antigo Testamento. Na porta. No beiral da porta. Fica uma dica muito interessante. Então, eles falaram que a gente vai escutar vozes do lado de fora, que pediram para a gente abrir a porta para sair. Não acreditem nessas tais vozes, porque serão demônios. E quem sair vai ser que nem a mulher lá de Ló, que vai virar estátua de sal, vai pro juízo com todos. Mas ele foi uma ótima pessoa. Não se quebra regra divina. Quem quebra regra divina vai para os efeitos de quem quebra, castigo de quem quebra, né? Então a gente sabe que vai ter essas vozes, a gente não deve acreditar nelas. Trovões, relâmpagos, tem trovões, até aí tudo bem. E um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homens na Terra, ou seja, uma coisa bem grande. Ou seja, vai ser um período que a Terra vai tremer. A palavra de Deus fala que é alguma coisa como a terra vai gemer como uma mulher em dores de parto. Imagina como se a terra fosse uma mulher parindo. Contrações. Entendeu? E eu sei que eu também já li alguma coisa dizendo que vão ser. Não é um terremoto grande. Vai ter um terremoto. Não é um terremoto. Nesses 3 dias vão ter diversos terremotos, quase um atrás do outro. Um terremoto pode destruir muita coisa. Agora imagina um atrás do outro. Tanto que
Em algum lugar na palavra fala que não vai sobrar nada em pé. E a minha casa, o meu refúgio, aonde eu estiver, só esses locais. O resto não vai ter nada de pé. Né? Fica a dica. Continuando. A grande cidade foi dividida em 3 partes. Às vezes, aqui ia dar uma interpretação que fosse uma cidade. Mas eu acho que aqui não quer dizer uma cidade, eu acho que ele quer dizer um país. Um país que vai sediar, digamos assim, a sediar essa civilização montada pelo anticristo, vamos chamar assim. Tem uma profecia de 1972 ou 6, já não lembro direito, que acho que Dom Cipriano me mostrou, e até um outro grupo me mostrou, que falava dessa cidade que vai ser destruída. Por que eu acho que é a mesma coisa? Porque ele falava desse país que vai ser destruído por 3 falhas geológicas. Vai ter uma pedaço daquele país que vai afundar no mar. Né? É só um adendo. E continuando. E as cidades das nações caíram. Esse termo, cidade das nações, não é um termo que se usaria no Antigo Testamento. Nem no tempo de Jesus, cidade das nações. Mais próximo disso, seria uma cidade das nações, naquele tempo talvez na Babilônia. Talvez tivesse algo semelhante a isso, né? Mas não seria. É engraçado, né, esse termo, né? Mas só que Deus está falando que existirá uma cidade das nações e ela cairá. Ou seja, ela vai ser destruída. Eu tenho uma ideia de onde seja. Aonde será quase que o trono do hominícola. Essa cidade vai ser totalmente destruída nesse dia. Não vai sobrar nada. Essa cidade tem muita gente que adora ir para ela. Cidade das Nações. Não vou falar mais nada. E Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Olha só. Eu acho interessante que, olha como está o texto, e Deus lembrou-se. Ou seja, parece um adendo, né? Mas não é um adendo. É só para minimizar. Será que ele está falando da grande Babilônia? Será que é um local? Mas você já falou do país? Já não falou de onde vai ficar o trono do bicho lá? Por que a gente fala da grande Babilônia? E da grande Babilônia, então, ele não está falando de um local. Ele não está falando de uma coisa assim, física, digamos assim. Ele está falando de um sistema. Ele está falando de uma metodologia. Ele está falando de um poderio, né? Então ele está falando do sistema da besta. Ele está falando que o que ele vai fazer? Ele lembrou daquilo e falou assim: isso é irrelevante para mim, mas eu vou aniquilar, né? Vou dar de beber o cálice do vinho da minha ira. Ou seja, dar de beber é como se você estivesse falando assim: eu vou te recompensar pelo tudo que você fez. Só como você só fez coisa errada, só massacrou o povo, só destruiu a minha criação, só destruiu a minha igreja, a recompensa que você vai ter, e vou fazer você beber até a última gota, é o vinho da minha ira. Deu para entender? Não vai sobrar nada. Como até se você procurar hoje, alguns dos castelos ou cidades da Mesopotâmia, não tem nada. Não sobrou nem pó. Porque Deus falou que ia destruir tudo. Igual a Babilônia antiga, o sistema da besta também será
totalmente destruído. Não vai sobrar pó. Já vai entender? Olha outra coisa interessante que a maioria das pessoas não percebe. Todas as ilhas fugiram e as montanhas, e montanha alguma foi encontrada. O que quer dizer isso? Ah, pode ser governos, pode ser as ajudas, pode ser aqueles que ajudavam a grande Babilônia. Eu já vi falar sobre isso? Já. Acho que é isso? Não. Né? Porque Deus falou que vai jogar a taça pelos ares. Quando ele vai destruir a grande Babilônia, vai destruir tudo em volta. Inclusive essas porcarias dos sistemas satélites. Mas o que ele está falando aqui é como é que eu vou pensar nas ilhas fugindo? Isso é uma figura de linguagem que Deus está falando o seguinte, né? Que ele vai mudar a geografia do planeta. Tirando as ilhas dos seus lugares, as montanhas dos seus lugares, vai ser uma coisa totalmente diferente. Onde a terra pode virar mar, onde era mar pode vir agora subir e virar terra, os movimentos das placas tectônicas, né? Ele vai alterar a geografia do planeta. Grandes pedras de gelo que poderiam pesar um talento caíram do céu sobre os homens. Ou seja, vai ter alguma forma, uma chuva de granizo, só que de pedras muito grandes. Um talento é uma medida considerável. De cabeça, eu não vou lembrar quanto é que é, mas não sei se é 10 quilos. É uma coisa assim, bem grande. Nunca se ouviu falar disso. Eu já vi até pedra de 1 quilo. Se cair na cabeça de uma pessoa, acabou. Cair em cima de um carro, acabou o carro. Né? Né? Pelo peso, pela queda e a velocidade, não sobra nada. Né? Então, Deus está falando que vai fazer isso até com geadas. Né? E olha só o que acontece. Olha a correspondência das coisas. Tal. Os homens caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoavam a Deus por causa do flagelo da saraiva, pois esta foi terrível. Ou seja, eles não voltaram atrás dos seus erros e amaldiçoaram a Deus pelo que Deus estaria lhes castigando. Ou em vez de falar, perdão, Senhor, misericórdia, nós erramos, queremos voltar a vós. Né? Não, eles dobram a aposta. Né? Além de fazer seus erros, eles vão dobrar a aposta amaldiçoando a Deus. Ou seja, e por isso eles todos são exterminados. Duro, hein? Tem gente que, por umas coisinhas aí, já começa a amaldiçoar, praguejar. Olha, você pode estar no caminho errado, hein? Talvez você foi ensinado. Que tal começar a levantar a mão para Deus e falar, glória a Deus, aconteceu isso, não foi bom, mas glória a Deus, Deus vai mudar isso aí, vai acontecer alguma coisa, Deus vai mexer, Senhor, toca, tu recebe, Senhor, e vamos em frente. Né? Então, essa taça, ela é dura porque é a tacada final de Deus. Por isso que Deus nos chama a conversão, para não sermos as pessoas que vão passar por esses flagelos. Que não provoquemos esses flagelos. Que nós provoquemos a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que Deus olhe diferente. Né? Almas que agradem a Deus. Isso é que a gente tem que ser. O pequeno resto. Tá bom? Paz e bem.